O Brasil é um estado laico de direito. No país, é comum presenciarmos manifestações religiosas. Mas será que todos os países oferecem a mesma liberdade? Até quando esse direito é garantido apenas na Constituição? A realidade dos cristãos no Paquistão, ela é muito diferente da realidade dos cristãos do Brasil. Enquanto no Brasil ser cristão nos dias atuais dá um certo status, uma certa tranquilidade, no Paquistão ser cristão é sinônimo de perseguição. É preciso que nós brasileiros reconheçamos, como você disse, a importância e o valor da liberdade religiosa que nós desfrutamos aqui nesse país. Naturalmente que existem outras situações muito difíceis que o brasileiro enfrenta hoje relacionadas aos seus direitos sociais, não é, que muitas vezes motivam os cidadãos desse país a irem para outros países buscar uma vida melhor. Não é? Agora, é importante mesmo considerar, não é, se lá para onde ele está indo, ele vai desfrutar e vivenciar, não é, a liberdade religiosa, embora com problemas práticos, não é? Nós temos problemas relacionados à intolerância no Brasil, temos problemas relacionados à liberdade religiosa no Brasil, mas nada que signifique violência real, não é? Casos muito isolados no Brasil que nós temos violência real. De modo geral, é uma violência simbólica, que é qualquer tipo de ofensa e vulneração ao seu sentimento religioso e à sua fé. O cristão ele não tem direito ao emprego, a um bom emprego, a uma boa escola, a um bom atendimento médico. Ele vive excluído, ele vive segregado. Eu cito o exemplo de um ex-muçulmano que se converteu ao cristianismo e no momento que ele se converteu ao cristianismo, ele perdeu emprego, os filhos perderam escola, ele perdeu todos os direitos que ele tinha. Apesar de tudo que nós estamos vivendo no Brasil, nós ainda desfrutamos de uma liberdade religiosa, de uma liberdade de culto, que é difícil você encontrar hoje em outro país. Eu creio que seja importante também o pastor esclarecer que, quando falamos de cristãos, nós não nos referimos apenas aos evangélicos. Sim, no Paquistão, o Paquistão hoje ele é um país com 200 milhões de habitantes. 97% da população são muçulmanos. 3% são cristãos, mas esses 3% se dividem entre cristãos católicos, os cristãos coptas e os cristãos pentecostais. Bem, o cristianismo é a religião. É importante a gente saber que cristianismo é a religião. Dentro do cristianismo existem as denominações religiosas, que são grupos religiosos cristãos que receberam nomes diferentes, não é? Mas a religião cristã não é constituída apenas de evangélicos. Os católicos são cristãos, por exemplo, e aqui no Brasil são uma maioria religiosa. Por trás da perseguição religiosa há outros interesses políticos, científicos e etc. Qual é a realidade das mulheres cristãs? É muito triste a realidade das mulheres cristãs e também as demais mulheres no Paquistão. Ela é muito triste porque a mulher ela é tratada como escrava nos dias atuais. E as mulheres cristãs é pior porque elas precisam trabalhar e elas trabalham geralmente na casa do muçulmano. E lá elas sofrem todos os tipos de humilhações, abusos e tanta violência. Então a situação da mulher no Paquistão é muito difícil. No Brasil não vejo, embora ainda há predominância, não é, nas celebrações dos homens, nas igrejas do Brasil. Muito diferente do que se vive em países com intolerância religiosa. Não é? Além da intolerância ser praticada de uns para com os outros, não é? Ainda a mulher é absolutamente, não é, marginalizada, não é, alijada até mesmo desse processo, dessa representatividade religiosa na comunidade em que ela cultua. Tem um testemunho de uma cristã que trabalhava em um sítio de um muçulmano
e ela bebeu um copo de água da fonte do muçulmano, e ela foi presa por causa disso. Na prisão, ela tentou formular uma defesa, em que ela citou que será que Alá negaria um copo de água para ela? E aí então ela foi enquadrada numa lei de blasfêmia, que é a Sharia, e ela está agora há 3 anos presa, aguardando uma sentença de morte porque ela tomou um copo de água da fonte do muçulmano. Ela aguarda a sentença, eu tive em frente à prisão de Asia Bibi, e ela está aguardando a sentença, ou a liberdade ou a morte. A expectativa é que? É a morte. O que nós entendemos, de acordo com o que a imprensa nos passa, é que a Malala ela só defendia o direito da mulher de estudar, o direito da mulher paquistanesa de ir à escola. Então, o senhor considera, na tua visão, que ela defendia outros direitos que também são feridos, que ela é uma bandeira para uma outra causa muito maior? Sem dúvida. A visão de Malala é que um povo instruído, um povo educado, através da educação e da instrução, outras áreas desse povo vão ser defendidas que não aparecem aí, entendeu? Então há muitas outras coisas que Malala defende, não só a educação, mas muitas outras coisas. Há 6 meses, nós presenciamos no noticiário um caso de tortura, de um casal que foi torturado. E eu quero saber se essa prática ela é frequente, se o senhor já presenciou algo do gênero. Essa prática é muito comum lá, é comum. E a quarta-feira da semana passada, quando eu saía do Paquistão, eu tive que protocolar a minha saída do Paquistão. E eu fui a um departamento de polícia, e ali eu presenciei uma cena ali que eu nunca havia presenciado na minha vida, que foi uma sessão de tortura. Estavam ali com o moço pendurado pelos braços e espancando ele, tentando fazer ele confessar uma coisa que ele não tinha feito. E era um cristão. Foi uma cena terrível de tortura, e isso eles estavam fazendo diante dos familiares do moço. Onde o cristianismo é mais perseguido? Em quais países? É assim, Clarice, hoje a religião cristã é a religião mais perseguida no mundo. São números muito preocupantes. A cada ano têm sido mortos, em razão da sua fé, mais de 100 mil cristãos. A cada ano. Não é? E a ONU já divulga um número de que 75% da perseguição religiosa à vida no mundo é contra cristãos. Não é? Agora, onde os cristãos são mais perseguidos? Onde eles são minoria religiosa. Nós temos um trabalho no Paquistão há 2 anos. E nós trabalhamos com os nativos, discipulando os nativos e preparando os nativos para trabalharem dentro do seu contexto de vida, evangelizando outros, ganhando outros e discipulando outros. Temos um projeto de evangelização com crianças e libertação de escravos, de famílias que trabalham em regime de escravidão em fábrica de tijolo, principalmente fábrica de tijolo em madeireiras, com madeira. Então a gente faz uma arrecadação de fundos e paga a dívida desses escravos e liberta eles e dá um apoio a eles. Importante citar que essas pessoas aceitam essa condição de escravidão porque é a única opção de sobrevivência. A troca é a comida, é a existência, é a liberdade, o quê? Exatamente. Eles entram nesse regime de escravidão por contraírem dívidas. Eles vão trabalhar na fábrica. O salário de um trabalhador na fábrica é $50 ao mês. Então eles vão pegando o mantimento do próprio dono da fábrica, o arroz, a farinha. Chega ao final do mês, eles estão devendo. E a dívida vai aumentando e a escravidão ela se torna uma dinastia familiar. Vai passando de pai para filho. A dívida vai crescendo e a escravidão vai crescendo também.
Essa é a situação. A maioria dos casos de pessoas que vendem órgão, como um rim, eles fazem isso para pagar dívida. E quanto eles cobram nessa? R$3 mil, R$2 mil por um rim. E quais são as condições da retirada? Porque eu creio que se é uma atividade clandestina... Isto é clandestino, é uma atividade clandestina. Que sujeita a pessoa a diversos riscos de saúde. Com certeza, de saúde em locais inadequados. É feito quase que artesanalmente a retirada de um rim. Em salas, em lugares que não oferece nenhuma condição de higiene, de coisa parecida.